Olá, tudo bem? Bom dia, um bom amanhecer. Hoje, neste domingo, iniciamos mais uma semana com a graça de Deus. E nós hoje precisamos o quê? Entender a dinâmica da nossa sincera oração. Olharmos para a nossa vida interior e perguntar como que nós estamos diante do Senhor. Hoje nós vemos a liturgia que vai falar para nós, onde temos aqui duas pessoas que sobem ao templo para rezar. E duas maneiras de viver uma vida espiritual, duas maneiras de uma intimidade com o Senhor Deus, duas maneiras em que uma pessoa pode se relacionar com o Senhor. Temos o pecador publicano, ou seja, aquele que vai diante de Deus, e bate no peito, e ele sabe, do seu pecado. Meu Deus, tem piedade de mim. E temos também, alguém que vai fazer sua oração e dizer: Senhor, obrigado por não ser que nem os publicanos, os pecadores, o fariseu. Dois tipos de oração. Olharmos para a nossa intimidade. Deus acolhe o coração sincero. E quem se humilha será exaltado. Nesse dia que Deus nos acolhe em sua igreja, em nossa comunidade, para rezar, precisamos perguntar como é que nós estamos se aproximando diante do altar de Deus. Como é que é a nossa vida de oração? Às vezes, nós rezamos sim. Jesus fala que de dois tipos de pessoas que rezam. Infelizmente, na nossa realidade, nós encontramos pessoas que rezam com orgulho, com soberba, para aparecer e não obrigado que eu não sou igual a essas pessoas aí. E temos aquele da oração sincera, um coração humilde, arrependido, um coração que Deus acolhe. O primeiro, o fariseu, gaba de si, soberbo, orgulhoso, ele apoia em si e não em Deus. O outro não. Ele faz uma oração sincera de humildade e essa oração alcança o coração de Deus. Importante isso. Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça aos humildes. O primeiro não saiu justificado, mas o último sim. Ou seja, porque ele encontrou em Deus a sua segurança. Que nós possamos confiar em Deus. Que a nossa oração, nosso coração, seja um coração que busque uma oração que constrói. Senhor, eu sou pecador, tem compaixão de mim. Eu tenho dito isso ultimamente, eu tenho repetido isso porque é muito importante nós sabermos e colocarmos uma realidade espiritual, de não viver uma vida espiritual de aparência, uma vida espiritual que somente quer se engrandecer, mexer com as emoções. Estamos hoje, infelizmente, pessoas que dizem: olha, eu fui nisso, eu fui naquilo, eu fui numa missa de cura aqui, missa de cura lá, tal padre fez isso, tal padre fez aquilo. Enche as igrejas, mas fora delas não existe transformação, não existe caridade, não existe amor, não existe perdão e solidariedade. Existe uma casca, uma aparência espiritual para ser visto que eu estava naquele evento, que eu estava naquele momento, que eu estava naquela realidade. Por isso que é tão difícil hoje encontrar pessoas que se comprometam com o reino. Porque pessoas que só estão no reino, ou com Jesus, ou na comunidade, para se aparecer, para dizer que ele é melhor, que ele sabe fazer, que ele sempre, se ele sair, nada vai avante. Por isso que nós temos poucas pessoas comprometidas. Porque a sua fé está o quê? Em uma fé de aparência. E dizer de comparação. Eu não lido com essa gente, eu não vou com esse povinho, porque nós... Não. Nós não precisamos disso.
Precisamos recomeçar a nossa vida, a nossa história em Deus. É simples, é fácil? Digo que não, não é simples, não é fácil. Mas se faz necessário a gente apoiar a nossa vida, a nossa história em Deus. Apoiar a nossa vida em Deus. Né? Que Deus veja o nosso coração. E que a tua oração, a oração daquele que voltou justificado, é um coração que reconhece a sua pequenez, reconhece a fragilidade, que é dependente do Senhor Deus. Cuidado com uma falsa vida espiritual, que não tem compromisso, que não tem fé, que não tem vida em comunidade. Precisamos ordenar a nossa vida, nossos sentimentos, nossas emoções, para fazer a vontade de Deus. Eis o nosso ideal, eis a nossa essência, eis a nossa verdade. Fazer a vontade de Deus, a qual eu e você somos o quê? Chamados e enviados para isso. Fazer a vontade de Deus. Importante isso. Que o Senhor Deus nos ajude, né? Nós tenhamos um coração humilde e simples. Cuidado com uma religiosidade de aparência, de emoção. Não busque uma fé movida por simplesmente o que é um espetáculo. As pessoas buscam a fé direcionada, precisam de uma cura, de uma graça, disso, de aquilo. Eu direciono para isso. Isso não é fé. Isso não é intimidade com o Senhor Deus. A fé nasce de uma intimidade, sim, na comunidade que está ali para escutar a palavra, comungar do pão consagrado e se fazer testemunha na comunidade, na tua comunidade, no teu lugar. É ali que você tem que e deve estar. Guarda bem isso. Cuidado, tem muita gente que está pensando que está rezando, mas não está conseguindo entrar no coração de Deus, por causa do orgulho, da arrogância, inclusive os mais próximos de Deus, que precisam ser destaque, que precisam de aparência, que eles não, eu sou o Senhor da glória, eu sou o Senhor da graça, eu sou o Todo-Poderoso. Cuidado, isso pode colocar muitos a perder, inclusive a nossa intimidade e nossa eternidade. Que Deus abençoe você, um bom e abençoado dia, um bom domingo. Fica na presença de Deus.